Por que que, afinal de contas, a gente tem tanto medo de ficar sozinha? Vocês conseguem imaginar por que que a gente tem tanto medo de ficar sozinha? Por que que a nossa mente, por que que todo o nosso organismo vê a solidão como uma situação perigosa? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Grandíssima parte das mulheres, eu diria que quase 100% das mulheres tem medo de ficar só. Tati, mas os homens não têm medo de ficar só? Esse é um medo que permeia somente a vida das mulheres? Meus amores, os homens também amam se relacionar. Não pensem vocês que os homens não gostam de relacionamento. Sim, eles gostam. Só que eles não têm medo. Não é uma preocupação para eles. Até porque eles não são condicionados a isso. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o medo. Caso vocês não saibam, além de coach de autoestima e de relacionamentos, eu também sou especialista em inteligência emocional. Então eu entendo as nossas emoções, eu entendo aquele palpitar que a gente tem no nosso peito, aquele suadouro, eu entendo aquela vertigem, aquela ansiedade, aquela falta de ar quando a gente puxa o ar para respirar e não consegue encontrar as nossas emoções, meus amores. Vamos falar um pouquinho de emoção. E vamos falar sobre a emoção do medo. Antes de explicar por que que a gente sente, né, esse medo, esse pânico, essa agonia, esse negócio que parece que a gente vai morrer de ficar sozinha, de ficar sem boy, de ficar sem um relacionamento, sem essa proteção desse homem maravilhoso, desse príncipe encantado, desse cavaleiro da nossa vida. Vamos entender um pouquinho como é que o medo funciona no nosso corpo e na nossa mente. Primeiro, compreendam, as nossas emoções são o que ligam a nossa mente ao nosso corpo. Quando você sente esse medo de ficar sozinha, que dá uma ansiedade, uma preocupação, uma dor de barriga, uma agonia, sabe de onde é que vem? De um pensamento, de uma crença, de uma interpretação que a sua mente fez de alguma situação. Então, toda vez que a sua mente faz uma interpretação de alguma coisa, você sente uma emoção. Vamos supor que tu tá apaixonada. Daí você viu o objeto da pessoa amada, o ser amado na sua frente. Você sente aquele palpitar, você sente aquela ansiedade boa, aquela animação, aquela vontade, às vezes, de beijar, de abraçar, de estar coladinha. Isso é uma emoção. Você tá no cruzamento, na hora que você vai atravessar a rua, você bate a mãozinha lá na faixa e vai em frente, bem bonita, na faixa de pedestre. Quando você percebe que tá vindo um carro louco e desgovernado, e você dá um pulo na calçada que você não sabe nem como é que você fez, e você tá tremendo, e você tá com a mão gelada, você sentiu a emoção do medo. A sua mente interpretou que estava tendo uma situação perigosa ali, que um carro poderia te atropelar. Você sentiu medo. Você sentiu no seu corpo o medo. E é dessa forma que as emoções agem na nossa vida, de acordo com a interpretação que a gente dá de um acontecimento, ou um pensamento, uma lembrança, nós sentimos uma emoção. Uma emoção nunca brota do nada. Ai, que triste, do nada. Não, se não aconteceu nada, você pensou em alguma coisa que te entristeceu ou que te levou para essa vibração. Uma emoção não brota do nada, não sai do espaço vazio. E essas são as nossas emoções. São os estímulos químicos que a gente sente fisicamente e ligam a nossa mente ao nosso corpo. Tati, agora entendi o que é medo. Agora, eu senti medo de ser atropelada, é normal, é uma situação perigosa. Você concorda comigo, Florzinha? É perigoso. Se você tá fazendo uma trilha aqui no Cerrado, fazendo uma trilha, good vibes, visitando umas cachoeiras, e daí você encontra com uma onça pintada, porque aqui no nosso Cerrado tem onça pintada. É normal sentir medo, certo? Ok. Tá lá em Recife, na praia de Boa Viagem, nadando, ó, plena, maravilhosa, e dá de cara com um tubarão. É perigoso? Vocês concordam comigo? Sentir medo é normal? Ok. E sentir medo de ficar sozinha? Qual que é a lógica? Escrevam aqui no chat pra mim. Qual que é a lógica de sentir medo de ficar sozinha? Por que que a gente sente medo de ficar sozinha? Porque nós sentimos pânico, ansiedade, porque a gente sente adrenalina correndo nas nossas veias quando a gente pensa que a gente nunca vai casar, que a gente nunca vai ter um namorado, que a gente nunca vai viver uma história de amor, que a gente nunca vai ter filhos, que a gente não vai ter uma família, que a gente vai morrer velha, sozinha, no apartamento, com um monte de gato, sem ninguém para cuidar, sem ninguém para amar, sem ninguém para proteger. Por que que a gente fica pensando nisso?
Acho que é medo de não ter um futuro. O único jeito de você não ter um futuro, meu amor, é se você morrer hoje. Se você morrer hoje, acabou a sua vida, não tem mais futuro. Mas se você vive até amanhã, tem um futuro. Até semana que vem, há um futuro. Até daqui 10 anos, tá aí o seu futuro. Meus amores, esse comentário veio justamente da onde vem o nosso medo, do nosso condicionamento. Por que o nosso futuro está 100% vinculado ou relacionado a um relacionamento, a um homem? E vale frisar, não que isso não seja importante. A área dos relacionamentos, o desenvolvimento amoroso, é uma das áreas mais importantes, é uma das maiores fontes de aprendizado de nós seres humanos. Agora, por que nós mulheres supervalorizamos tanto isso? Por que isso é tão importante nas nossas vidas, a ponto da gente sentir pânico, medo, da gente pensar que nós não temos futuro, que não existe futuro, caso não haja um relacionamento ou um homem na nossa vida? Qual que é o sentido de... Vocês acham que essa é uma preocupação que homem tem? Não. Homem não está preocupado com isso. E não é porque eles gostam menos de se relacionar, é porque eles têm outro condicionamento. Eu quero que vocês pensem no modo em que nós fomos criadas, como nós fomos condicionadas, como que as nossas mães nos criaram, quais foram as coisas que elas nos ensinaram, quais foram os exemplos que a gente viu nos filmes que a gente assistia, nas novelas. Gente, quem assistia a Sessão da Tarde? Quem assistia Lagoa Azul? Lagoa Azul 1 e 2. Ai, tão romântico, né, gente? Já pensou a gente ficar numa ilha deserta com o boy uma vida toda? Como se isso fosse maravilhoso, bonito? Mas é esse tipo de ideia que a gente cria na nossa mente. Já pensou alguém sequestrar a gente? Não sequestrar primeiro o nosso pai. A gente vai tentar salvar o nosso pai, ele solta o nosso pai e sequestra a gente. E daí a gente fica apaixonada por ele. É a Bela e a Fera. É isso, meus amores. Nós somos condicionadas desde pequenininha a procurar relacionamento e família. Só que buscar relacionamento e família é um caminho natural para todo ser humano. Os homens conseguem lidar com isso muito bem. Eles também buscam relacionamentos, mas eles não condicionam a vida e a felicidade a esses relacionamentos. Não à toa, eles têm muito mais facilidade de se relacionar, porque eles não têm a ansiedade que a gente tem de buscar um parceiro ou uma parceira. Tá tudo bem, eles sabem que vão acontecer, eles não ficam desesperados. E como nós ficamos? Desesperadas, porque nós somos condicionadas a buscar relacionamentos. Então, meus amores, eu quero que vocês pensem do jeito que a gente foi criado, as coisas que a nossa mãe ensinou pra gente, o jeito que nós fomos tratadas na escola, depois na faculdade, depois no grupo de amigo, as conversas que a gente tem desde muito nova, os brinquedos que a gente brinca desde a infância. Tinha graça ter Barbie sem quem? Tinha graça. E o que a gente ganhava para brincar além da Barbie? Meu bebê. Ai, a gente foi condicionada a ser mamãe. Já pensou as mulheres que não podem ser mamães por qualquer razão? Como elas devem sofrer? Porque nós somos condicionadas a sermos mamães desde criança. E não que isso não seja maravilhoso, a coisa mais linda da vida. Só que nenhum condicionamento é legal, gente. Nenhuma ideia pré-determinada que não leva a gente à consciência é bacana. É muito lindo ser mamãe, mas, por exemplo, não tem problema. Não tem problema não ser mamãe. Não tem nenhum problema com isso. Tá tudo bem as mulheres que não querem ser mamães. Mas nós não somos criadas para não sermos mamães. Não somos. Vocês já pararam para pensar na quantidade de vezes que vocês são cobradas por isso durante a vida? Quando vocês vão chegando ali nos 25, 28, 30, 32 anos. E aí? E já tá com namorado? Nossa, mas você ainda não arrumou um namorado? E aí? E você vai noivar? Como é que você vai... E daí, com que idade você vai ter filho? Com 35, 40 anos? Você sabe, né? Se a gente deixa pra ter filho muito velha, corre o risco de ter aí os problemas congênitos. Quem nunca ouviu esse tipo de cobrança? Quem nunca foi passar um Natal em família e teve que ouvir as tias e as vó perguntando: e aí, os namoradinhos? E aí?
E aí, como é que estão as coisas? Ah, tá, vocês estão namorando? E aí, vocês querem casar quando? Ah, vocês já estão marcando um casamento? E aí, depois de quanto tempo vocês vão ter filho? Olha a quantidade de protocolo e condicionamento que a gente vai seguindo e vivendo no automático uma vida inteira. E sabe qual que é a grande questão desses condicionamentos? Sabe qual que é a grande questão de ficar assistindo filmes românticos e acreditando que a vida é isso? De ficar ganhando Barbie, Ken, de ficar ganhando meu bebê, de ficar ganhando máquina de lavar, de ficar ganhando brinquedos que fazem a gente pensar que ser dona de casa que mulher boa é mulher que é dona de casa, e não que isso tenha algum problema, a gente nada contra dona de casa, eu mesma sou dona de casa e amo cuidar de casa, mas isso não é um condicionamento, isso não define quem eu sou, isso não é uma prioridade na minha vida, e o dia que eu não quiser mais, eu tenho a opção de falar, não, isso não é pra mim, ou quem sabe não querer nunca. Não é porque eu sou mulher que eu sou obrigada a gostar de cozinhar, apesar de eu gostar. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que ser mãe, apesar de eu ser mãe. Não é porque eu sou mulher que eu sou obrigada a me casar antes dos 30 e providenciar 2, 3 bacuri. Eu não sou obrigada. Só que nós não paramos para pensar nisso durante a vida. Esse padrão de encontra uma pessoa, namora, casa, tem filho, vive felizes para sempre. Esse padrão que a gente busca, seguir esse protocolo durante a vida, deixa a gente obcecada. E todas as vezes que por qualquer razão a gente se encaixa fora disso, nós entramos em pânico. O nosso cérebro, ele não tem capacidade de identificar o que é um perigo real do que é um perigo criado. Não tem a capacidade de identificar. O cérebro ele não tem. Se você criar uma história, pode ter certeza que o cérebro vai acreditar. E você é condicionada desde criança a cumprir esses protocolos, a entender que você, mulher, só tem valor se você tiver um relacionamento ou um homem do lado. E eu vou repetir 250 vezes, não tem problema nenhum em se relacionar. Se relacionar é mágico. Mas o fato da gente querer se relacionar a qualquer preço faz com que a gente se desespere. E quem se desespera, ao invés de construir bons relacionamentos, espanta e só atrai relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, relacionamento disfuncional. Então, ser condicionada a esses padrões, acreditar que essa é a felicidade na Terra. Meus amores, se você tá achando que encontrar um homem, que se casar e ter um filho é sinônimo de felicidade, eu vou sugerir que você entre no programa de autoconhecimento. Porque eu casei antes dos 30, tive filho, me separei e definitivamente minha felicidade não estava ali não. Se você está vendendo sua alma buscando isso, talvez você tenha que procurar melhor dentro de você essas respostas. Porque não está no homem, não está no relacionamento e não está na maternidade. Tu está procurando nos lugares errados. Pessoa faz um café, o povo olha e já diz, já pode casar. Como assim viver de café? Exatamente, é justamente isso que acontece. Ah, não pode fazer um risoto, ela tá pronta para casar. Tá pronta para casar. Não pode brincar com uma criança na rua. Olha, ó, tá doida para ser mãe ela já, tá doida para ser mãe. E aí, ele já te pediu em casamento? Ah, gente, pelo amor de Deus. É por isso que a gente tem medo. Nós vivemos 100% no automático. A gente não para pensar o que a gente quer da nossa vida. A gente simplesmente vai vivendo do jeito que as pessoas dizem que é pra gente viver. Daí a gente não é feliz. Porque no momento que a gente está buscando a completude e a felicidade no outro, é porque a gente não tem. Ninguém dá o que não tem. Se você não é feliz, não pense que um homem ou um casamento vai te trazer a felicidade que você não tem. Se você não é completa, não pense que qualquer outra pessoa pode te trazer essa completude. Não existe metade da laranja. Não existe. Não existe ninguém perfeito que te complete. E essa busca incessante pela felicidade e pela realização em uma relação, em uma família, acaba com a sua vida, porque você não vai encontrar lá. Olha só, a gente tem a capacidade de criar as situações, a gente cria uma situação de perigo na nossa cabeça por causa do nosso condicionamento, somos condicionadas a ter uma dependência emocional de homens e de relacionamentos.
O nosso cérebro entende que não ter relacionamentos é perigoso, porque o cérebro não sabe diferenciar o que é ficar sozinha do que encontrar uma onça no cerrado. O cérebro não sabe diferenciar. Ele não sabe que, realmente, se você vê uma onça, você tem que ter medo. Agora, se você estiver sozinha, você não tem que ter medo. Ah, eu tenho medo de não ter um futuro. Você não tem que ter medo de ter um futuro, porque você não sabe nem se você vai estar viva. Você tem que ter medo de não se ter hoje. Se você não se tem hoje, aí é realmente alguma coisa que você tem que se preocupar. E muito provavelmente, se hoje você está buscando relacionamentos, você está buscando um homem, você está buscando a sua felicidade num padrão social de família, sem que isso tenha a ver realmente com quem você é porque muito provavelmente você está infeliz e você está distante de você. E isso você tem que ter medo. Se você estiver distante de você, é realmente uma razão para ter medo. E muito provavelmente, se você tá com medo de ficar sozinha, é porque você tá a léguas de distância de você. Porque muito se engana quem pensa que a solidão é a falta do outro. A solidão não é a falta do outro. Sabe por quê, meus amores? Porque é muito possível que você sinta uma solidão gigantesca, uma solidão dolorosa, estando rodeada de pessoas. E é por isso que pessoas e mulheres entram em quadros gravíssimos de tristeza, de síndrome do pânico e de depressão. Porque elas estão sozinhas, mesmo tendo milhões de pessoas à sua volta. A solidão nunca tem a ver com o outro. Se você se sente só, se a solidão está apertando no teu peito, saiba que o que está faltando na sua vida é você mesma. E você está procurando em outras pessoas. Eu compreendo esse condicionamento. Se você perguntar talvez para sua avó e para sua mãe, elas vão dizer que o que você precisa é casar. Que o que você precisa é ter um filho para ter um propósito de vida. Se você for ouvir quem tá aí, ó, nessa onda de inconsciente coletivo, de mente coletiva, muito provavelmente você vai ouvir mais do mesmo. Que não, você tem que procurar um casamento, tem que procurar um marido. O que tá faltando é uma pia de louça para você lavar, para você estar inventando essas histórias malucas. Mas eu tô dizendo para você, não está aí. O pote de ouro que você está buscando desesperadamente e que você se sente em pânico por não ter encontrado até agora, não tá dentro de um relacionamento. Não tá nos braços de um homem. E não que viver um relacionamento e que ficar nos braços de um homem maravilhoso não seja incrível, mas a felicidade não tá aí. Você pode engravidar, você pode ter filhos. A felicidade não estará nos seus filhos. Se você se sente só, você não vai encontrar felicidade nos seus filhos. Você pode projetar uma felicidade nessa criança. E coitado dessa criança, que vai ter que segurar a marimba de trazer uma felicidade que a mãe dela não tem. Eu, particularmente, tenho empatia por essa criança. Nenhuma criança merece carregar o fardo da responsabilidade da felicidade da mãe. Nenhum homem tem que carregar o fardo de dar felicidade para quem não tem. E por conta disso, o que acontece? Cada vez mais nós projetamos a nossa felicidade no outro, cada vez mais escassas nós nos tornamos, porque quando a gente se torna dependente emocional de uma pessoa, de uma relação, a gente se torna desinteressante. Nossa, ele gostava tanto de mim, nossa, ele gostava tanto, ele deixou de gostar de mim de um dia para o outro, começou a ficar indiferente e de repente ele não quis mais e o relacionamento acabou e eu não sei nem o que aconteceu. Observe o quanto você está disponível. Observe o quanto você se anula. Observe o quanto você abre mão de você pelo outro. Observe o quanto você coloca o outro num patamar muito acima do seu. Observe o quanto você mostra para o outro que ele é muito mais importante que você. Isso é desinteressante. Isso não atrai ninguém, isso não dá tesão. Pessoas gostam, pessoas se interessam por pessoas que se amam, que se valorizam e que se colocam em primeiro lugar nas próprias vidas. Que são inteiras e que têm felicidade e amor para compartilhar. E não que está buscando sugar a energia e a felicidade de uma pessoa, de uma circunstância. Eu estou vibrando ansiedade, carência emocional, dependência, projeção.
Por mais que naquele primeiro momento o boy se encantou comigo, ele me achou legal, me achou interessante, eu tava com tanto medo de ficar sozinha, eu tava com tanto medo de perdê-lo, que eu abri completamente a minha vida e me tornei desinteressante. E dele se desinteressou. E eu volto para a vida de solteira completamente desesperada, doida para pular no colo do primeiro que aparece. Qual que é a chance disso dar certo? Zero. E além dessa situação da gente se tornar desesperada, carente, dependente e desinteressante para o outro, quais são as outras situações que o medo faz a gente suportar? Conta para mim. Faz a gente se envolver com pessoas que não tem nada a ver com a gente. A gente tá numa balada e daí a gente quer pegar alguém na balada. Meu Deus, eu não posso ir embora dessa balada sem pegar ninguém. Daí eu fico com uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Daí eu misturo a minha energia, a minha vibe. Eu crio expectativa com uma pessoa que não tem nada a ver comigo, porque eu tô super desesperada para me envolver com alguém, para estar com alguém naquela noite. Eu tô num ciclo de dependência realmente emocional, tenho medo de ficar sozinha. Eu tô vivendo um relacionamento que não tem mais sentido nenhum. Que eu não tenho mais um pingo de interesse no meu companheiro, que eu olho para ele e acho triste. Eu não tenho vontade de dormir com ele, eu não tenho vontade de olhar para a cara dele, mas eu não tenho coragem de terminar aquele relacionamento. Por quê? Porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu me sujeito a situações mais tristes e mais degradantes dentro de um relacionamento. Muitas vezes eu posso apanhar, sim. Violência doméstica existe e as mulheres não vão embora, não é porque elas não querem, não é porque elas gostam de apanhar, é porque elas têm medo de enfrentar a vida sozinhas. E nós não somos ensinadas que nós somos capazes de enfrentar a vida sozinha. Então a gente tem que ter muita empatia por todas as mulheres, porque assim como elas, nós também tivemos esse condicionamento. Algumas num grau muito mais sério. Algumas a ponto de achar que precisa apanhar, que precisa suportar uma relação completamente indigna para cumprir um papel social, para conseguir pagar as próprias contas, ou simplesmente porque tem medo da vida. Nós somos criadas para ter medo da vida. Nós somos criadas para buscar e ter a proteção de um homem e de um círculo familiar. E ter essa proteção é muito gostosa. Quando a gente encontra um relacionamento incrível, um homem maravilhoso, é o melhor dos mundos. É muito gostoso realmente viver esse amor genuíno. Viver um romance, uma história de amor de verdade. É gostoso mesmo. Agora, a gente não pode deixar o nosso medo cegar a gente e a gente continuar num relacionamento ruim, num relacionamento disfuncional e indigno, tendo a esperança que aquela relação vai se transformar ou se contentando com muito menos do que a gente merece ou com o que não faz a gente feliz, simplesmente porque a gente não tem coragem de enfrentar a vida sozinhas. Como essas mulheres podem mudar esse pensamento? Flores do meu jardim, mudar esse pensamento não é fácil. Mudar esse condicionamento não é simples. Vamos supor que você tenha 20, 30, 40 anos, certo? Você alimentou esse padrão de se relacionar, esse padrão de enxergar homens, de enxergar relacionamento, casamento, família. Você alimentou isso desde quando você é pitoquinha. Lembra aí das primeiras Barbies e das primeiras Meu Bebê que você ganhou. Lembra dos primeiros filmes da Disney, das primeiras sessões da tarde? Então, um condicionamento. Lembra do que a sua avó te ensinou e do que a sua mãe te ensinou. E daí eu quero que você pense que você aprendeu a enxergar a vida assim, você aprendeu a interpretar relacionamentos assim, e você alimentou isso durante 20, 30, 40 anos. É como realmente você cultivar um padrão, cultivar um sentimento. É como você botar um tijolinho, deixando aquele prédio cada dia mais sólido, cada dia que passa. Então, esses condicionamentos estão realmente muito sólidos dentro do seu modelo de mundo. Você se comporta automaticamente dessa forma com muita facilidade. É muito fácil eu dizer para você aqui que você não precisa ter medo de ficar sozinha, não. Agora, eu quero ver, na hora que você se encanta por alguém, você se encanta por um cara, e você, de um dia para o outro, percebe que ele se desinteressou por você. Vai bater o desespero.
não é? A Tati falou que eu não preciso ter medo de ficar sozinha. A partir de hoje eu não tenho mais medo de ficar sozinha. Não é assim que acontece. Não é assim. Para você desconstruir esses padrões, esses condicionamentos e reconstruir, construir novos padrões e novos condicionamentos, é um treino diário, é um profundo processo de autoconhecimento, é um profundo processo de autoanálise e é um profundo processo de mudança constante, diária, com muita disciplina e com muita energia. Tati, mas como é que eu vou fazer isso sozinha? Flores, dificilmente vocês vão conseguir fazer isso sozinhas, porque se vocês não tivessem me ouvindo aqui hoje, vocês nem mesmo saberiam de tudo isso que eu tô falando. Como é que alguém sai de uma prisão sem saber que tá presa? Como é que alguém quebra uma corrente sem saber que tá acorrentada? Como é que alguém se livra do medo se nem sabia por que tinha medo de ficar sozinha? Se nem sabia que esse nem é um perigo real. Você tá aí com medo de ficar sozinha, mas se você dormir hoje e acordar sozinha amanhã, a vida vai continuar acontecendo, o mundo vai continuar girando. Se Deus abençoar, você vai continuar viva e com saúde. Qual que é o perigo de ficar sozinha? Tati, eu tenho muito medo de não realizar os meus sonhos de família. Olha, existem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Gente para um caralho. É muita gente. Por que você acha, ó criatura, e fica aí morrendo de medo todos os dias de ficar sozinha com esse tantão de gente aí disponível? Se você está sozinha até hoje, pode ser por 2 razões. Primeiro, porque você está tão desesperada, a sua energia está repelindo pessoas bacanas na sua vida. Ou pode ser que você esteja sozinha realmente por opção, por falta de oportunidade, você está bem com isso. Se você estiver sozinha porque você está desesperada, sedenta, obcecada por amor e por relacionamentos, você tem um problema. Se você está sussa, tranquila, curtindo a sua solitude, os seus momentos com você mesma, curtindo a sua própria companhia, a chance de você atrair alguém bem bacana, bem gostosinho e viver uma história de amor de verdade, uma história real, sem conto de fada, sem frescurinha, sem felizes para sempre, história de verdade mesmo, raiz, aí sim, daí você corre o risco de encontrar, porque essa energia vai ser capaz de atrair, vai ser capaz de fazer com que você acesse realidades que estejam em consonância com aquilo que você está emitindo. A vibração do medo, meus amores, causa ansiedade. Então, o que eu vejo? Que se você quiser realmente mudar esse condicionamento, você não vai conseguir sozinha. É muito treino, é muito método, é muita técnica. Para que vocês saibam que é possível, eu vou contar rapidamente a minha história. Eu tinha exatamente esse condicionamento que eu estou ensinando para vocês aqui hoje. Eu estou contando, meus amores, aquilo que eu vivi na minha própria pele. Eu morria de medo de ficar sozinha. Tanto morria de medo que pulei de um relacionamento para o outro desde quando eu tinha 13 anos de idade. Meus amores, eu nunca tinha ficado 6 meses solteira até completar 30 anos. Não tinha ficado. Era realmente que nem um macaquinho pulando de galho em galho, buscando a minha felicidade e a completude da minha vida em um relacionamento, naquele sonhozinho de família que falaram pra gente que era incrível, que era maravilhoso, e não tem nenhum problema com isso, contanto que isso não seja um condicionamento, mas um desejo realmente do fundo da nossa alma e que nós não estejamos desesperadas por isso, e sim disponíveis para isso. O grande segredo é justamente esse. Eu tinha esse condicionamento até fazer 30 anos, hoje eu tenho 33 e venho trabalhando há 3 longos anos para realmente quebrar esse padrão e tenho conseguido com sucesso. E tenho ajudado pessoas a conseguir quebrar esse padrão também. Porque, de fato, realmente não existe perigo nenhum em ficar sozinha. E muito pelo contrário, ficar sozinha é muito gostoso. E quando você encontra prazer na sua própria companhia, fica muito mais fácil das outras pessoas quererem estar do seu lado. Então, se você vive desesperada por relacionamento, você repele. Se você encontra a paz em você
e se você encontra o sossego, se você encontra o sentido da sua própria vida e na sua própria existência, a chance de ter pessoas que querem compartilhar a sua existência com você é muito maior. Então lembrem-se, não tem perigo nenhum em ficar sozinha. Tá tudo bem em ficar sozinha. E para você ficar mais tranquila, eu quero te lembrar sobre a quantidade de pessoas que tem no mundo, são 7 bilhões. Então a chance de você ficar sozinha para sempre, ela é mínima, ela é mínima. Agora, se você ficar muito preocupada com isso, é capaz de você ficar experimentando um monte de relacionamentos que não tem nenhum sentido. Se você morre de medo de ficar sozinha, eu quero te dar uma sugestão do fundo do meu coração, que é o que eu fiz. Se você tem muito medo de ficar sozinha, enfrenta esse medo. Enfrenta esse medo de frente. Busca um profundo processo de autoconhecimento, de quebra de padrões, de mudança de condicionamento. Busca um padrão e um condicionamento que te beneficie, não que te boicote, que te traga pessoas bacanas e relacionamentos saudáveis e não que fique lascando com essa vida todo mês, todo ano, toda a vida. E se você tem medo de ficar sozinha, eu te desafio a ficar. Enfrenta esse medo. Segue em frente, cuide de você. Não coloca relacionamentos e pessoas como a máxima prioridade. Se você está agindo dessa forma, você não está curada, você está doente. Doença emocional, quando eu falo doença, é algo da alma. Falta você na sua vida. Falta presença na sua rotina, na sua vida, na sua casa, na sua morada, no seu corpo. Entra num profundo processo de conhecimento, se conhece, escreve aí em um papel que tipo de relacionamento você quer viver. Coloca detalhes. Eu quero um relacionamento assim, assado, dessa forma, sem romantismo, relacionamento real. Coloca quais são as características e os valores que são admiráveis num companheiro ou numa companheira. E começa a levar em consideração esses critérios. Daí você vai falar assim, não. Eu não tenho medo de ficar sozinha. Eu só estou esperando que o universo manifeste na minha vida alguém que realmente esteja alinhada com os meus valores e que possa, junto comigo, compartilhar a felicidade que eu já tenho, compartilhar o amor que eu já tenho. E todas as vezes que o universo te mandasse uma pessoa que não tem nada a ver, daqueles seus padrões antigos de escolher relacionamento, de escolher homem, daí você vai olhar para ele e vai olhar para sua lista e vai olhar para ele e vai falar assim, não, obrigada. Não, obrigada, universo, eu não quero, porque eu finalmente não tenho mais medo de ficar sozinha. Eu sei que o que é meu está guardado. Então, se eu quero viver de amor, se eu quero ter uma história de amor, um casamento, um parceiro, isso vai acontecer na minha vida. Cadê a sua fé? Você acredita em Deus? Você acredita de verdade? Porque falar que tem fé é fácil. Colocar lá nas redes sociais hashtag fé é simples demais. Se você sonha em se relacionar e viver uma história de amor. Se você confia em Deus, se você confia que Deus não planta no coração de ninguém um sonho que não possa ser realizado, por que você está desesperado? Se você quer encontrar um amor de verdade, qual que é o problema de esperar mais 1 ano, 2? Quantos anos você tem? Eu tenho 33 anos. Se for para achar alguém muito foda, muito bacana, que vai me fazer feliz, que vai compartilhar a vida comigo e que a gente vai viver muitos momentos lindos e maravilhosos juntos, eu não me importo de esperar 1 ano, 2, 5 anos. Eu não me importo de esperar. Se você realmente confia em Deus e confia nos planos que Ele tem para você, por que você tem medo? Por que você se sente desesperada? Você confia tanto assim? Ou você fala de confiança, de entrega, é da boca para fora, ou você realmente acredita nisso? Porque quem realmente acredita nisso não precisa ter medo de nada. Porque absolutamente tudo que é nosso, de fato, está guardado. Só que a gente muitas vezes quer atropelar, né? Quer atropelar o tempo das coisas. Não, eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo, eu tenho pânico. E daí eu aceito qualquer coisa sem respeitar o tempo de Deus. Eu quero as coisas no meu tempo. Porque talvez eu seja um pouco mimada. Eu quero para ontem. Deus está preparando uma coisa maravilhosa para mim para daqui 5 anos, quando eu estiver preparada para receber. Mas eu estou desesperada. E eu quero para ontem. E tem um maravilhoso para daqui 5 anos, mas tem um meia boca para hoje. Daí eu escolho ficar com meia boca de hoje,
E daqui 5 anos eu vou estar envolvida com meia boca, daqui 5 anos, vivendo em dramas amorosos, com a metade do meu cabelo branco, de tanta raiva que eu já passei, com a vida completamente misturada com uma pessoa que não tem nada a ver comigo, só porque eu não tive paciência de esperar 5 anos para ver uma coisa muito bacana. Só porque eu deixo o meu medo me dominar completamente e dominar a minha vida, o meu raciocínio e a minha percepção. Só porque eu tenho tanto medo que eu prefiro viver o sofrimento na minha própria pele do que enfrentar a vida sozinha. Sabe por quê? Porque no final das contas, eu estou muito longe de mim. Eu não conheço meu próprio potencial. Eu acho que eu não tenho força e não dou conta da minha própria vida. É por isso que eu tenho medo de ficar só. Mas eu tô te falando, Florzinha, que tá aqui me assistindo. Você tem muito potencial. E eu não tô falando isso para puxar seu saco. Eu não tô falando isso para te agradar, porque eu nem te conheço. Nós, seres humanos, temos um potencial gigantesco. Nós, mulheres, temos um potencial gigantesco. E nós perfeitamente damos conta das nossas próprias vidas e a gente não necessita, nós não dependemos de homem e de família para ser feliz. A gente quer, a gente gosta, é bom. Quando a gente é feliz e tem uma pessoa feliz do nosso lado, quando a gente tem amor e tem alguém que tem amor também do nosso lado, quando a gente tem valores de vida e aquela pessoa compartilha, nossa senhora, é um deleite, é muito bom. Mas isso é o que transborda e não o que completa. E só entra no relacionamento bacana e feliz quem não tem medo, quem está completo, quem se dá bem consigo mesma, quem sabe que dá conta da própria vida e você também dá.